Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso vídeo que fala sobre os atributos de Deus, nosso quarto vídeo que fala sobre os atributos de Deus. E nós vamos tratar agora sobre a liberdade. Qual é o significado da palavra liberdade dentro do conceito bíblico, dentro do conceito teológico? Então abra o seu coração, faça as suas anotações e aprenda à luz da palavra de Deus. Qual é o significado de liberdade nas escrituras, na teologia, quando se refere a Deus? Nós precisamos compreender isso. Liberdade em Deus significa que Ele é independente das suas criaturas e de sua criação. O que as escrituras falam com relação à liberdade daqui no sentido, nós estamos falando, os atributos de Deus. Nas escrituras, quando Isaías perguntou ao povo quem havia guiado, aconselhado ou ensinado o Senhor, ele esperava uma resposta. E a resposta é ninguém, pois somente Deus é livre, ou seja, independente de suas criaturas. Nós vemos isso em Isaías 40, de 13 a 14. Nós vamos estar abrindo aqui, Isaías 40, de 13 a 14. A palavra de Deus diz: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou a sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? E a resposta aqui, obviamente, é ninguém. Deus é livre, ou seja, independente de suas criaturas. A questão que surge com relação à liberdade de Deus. Se Deus é livre, estaria ele restrito de alguma maneira? Normalmente a resposta dada indica que Deus está restringido apenas por sua própria natureza. Ou seja, a sua santidade o impede de pecar. E aí surge outra pergunta: mas como podemos usar a palavra impede em relação à sua perfeição? Se alguém é perfeito, a resposta: não pode haver restrições. E uma aplicação disso que nós estamos falando é que Deus, sendo livre, Deus não tem obrigação nenhuma para conosco, a menos que determine essa obrigação. Ele não precisa fazer coisa alguma para nós, a menos que Ele decida fazer isso. E graças a Deus, Ele assim o fez. Logo, nós não podemos cobrar nada dele, porque só Deus é livre. Só Deus é livre, ou seja, só Deus é independente das suas criaturas, conforme nós vimos em Isaías 40, de 13 a 14. Ok? Ele é soberano, ele reina sobre tudo e sobre todos. Ele é diferente da sua criação. Ele é o Criador dos céus e da terra e de todo o universo. Outra característica muito importante, ou virtude, ou perfeição de Deus é a onipotência. Nós precisamos compreender mais sobre essa virtude, essa faceta do caráter de Deus. Qual é o significado da onipotência à luz da palavra de Deus? A onipotência implica que Deus é todo-poderoso e pode fazer tudo o que seja coerente com a sua própria natureza. O Senhor decidiu não fazer tudo o que estaria de acordo consigo mesmo, por motivos que somente Ele conhece. E as Escrituras, o que as Escrituras dizem sobre a onipotência de Deus? A expressão todo-poderoso é usada apenas para referir-se a Deus na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Ocorre 56 vezes. E essa é a base do conceito de onipotência que nós vemos nas Escrituras. Ou seja, Deus revelou a si mesmo como Deus Todo-Poderoso a Abraão, por exemplo, lá em Gênesis 17:1. Também assim se revelou como Deus Todo-Poderoso a Moisés, em Êxodo capítulo 6, versículo 3, aos cristãos, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, 18, e o apóstolo João, diversas vezes em Apocalipse. Nós vemos Apocalipse 1:8 e Apocalipse 19:6, nós vemos João fazendo várias menções desse Deus Todo-Poderoso. Uma questão que surge quando nós pensamos na onipotência de Deus: a onipotência possui alguma limitação? É a pergunta que surge. E a resposta é sim, em duas áreas: as limitações naturais e as limitações autoimpostas. As limitações naturais incluem as coisas que Deus não pode fazer porque são contrárias à sua natureza, por isso naturais. Por exemplo, ele não pode mentir, está lá em Tito, capítulo 1, versículo 2, porque
A natureza de Deus é verdade, verdade plena, completa. E outra coisa que a Bíblia diz, Tiago 1,13, que Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele também não pode negar a si mesmo, está lá em 2 Timóteo 2,13. Então, as limitações autoimpostas incluem aquelas coisas que Deus escolheu não incluir em seu plano, mas que poderia ter incluído se não contradizesse a sua própria natureza, o seu caráter, seus atributos quanto às suas perfeições. Por exemplo, ele decidiu não poupar seu filho, não salvar todas as pessoas, ele decidiu não escolher todas as nações nos dias do Antigo Testamento, ele decidiu não escolher Esaú, ele decidiu não poupar Tiago, está lá em Atos capítulo 12, versículo 2. Embora Deus pudesse ter feito qualquer uma dessas coisas, sem que fosse incoerente com a sua onipotência, em seu plano eterno, ele decidiu não fazê-lo. E como ele é soberano, ele pode fazer essas coisas. Senão, não seria Deus. Então, algumas perguntas surgem, né? Como é que Deus pode fazer 2 mais 2 ser igual a 6? Não significa, a resposta é que não significam que existe uma falha em sua onipotência. Essa questão em particular está no âmbito da aritmética, ou seja, da matemática, e não do poder. Seria possível perguntar também se uma explosão nuclear seria capaz de fazer com que 2 mais 2 fosse igual a 6. O mais importante é que Deus não pode fazer coisas erradas. E por isso é impossível que 2 mais 2 seja igual a 6. Quais são as ramificações, as implicações de tudo isso? No passado, querido, o poder de Deus foi visto na criação. Está lá no Salmo 33, versículo 9. Também foi visto na preservação de todas as coisas, conforme nós vemos em Hebreus 1,3. E também na libertação de Israel do Egito, conforme o Salmo 114. Mas a maior de todas as demonstrações da sua onipotência, do seu poder, foi a ressurreição dos mortos, conforme relatado por Paulo em 2 Coríntios 13, 4. Para o cristão, o poder de Deus está relacionado com o Evangelho. Por isso está lá em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. Primeiro ao judeu, depois, logo em seguida, ao gentio. E logo em seguida Paulo fala, e o justo viverá pela fé. Ou seja, o poder de Deus também está relacionado, além do Evangelho, conforme Romanos 1,16, também está relacionado com a sua segurança, a nossa segurança como crentes, em 1 Pedro 1,5. E também com a nossa esperança de uma ressurreição corpórea, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele, conforme 1 Coríntios 6,14. E também esse poder, esse Deus Todo-Poderoso, nós podemos experimentar na nossa vida diária, conforme Efésios 1,19. Ok? Vamos falar agora, além da onipotência, que já mencionamos, vamos falar sobre a onipresença de Deus. Qual é o significado da onipresença de Deus? O significado é que a onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares. As Escrituras afirmam no Salmo 139, você pode ler lá, de 7 a 11, Davi pergunta se existe algum lugar para onde ele poderia fugir da presença de Deus. E a resposta ali no Salmo é negativa, pois a onipresença do Senhor não pode ser limitada pelo espaço, conforme nós vemos no versículo 8, nem vencida pela velocidade, conforme nós vemos no versículo 9, e tampouco é afetada pelas trevas, conforme nós vemos nos versículos 11 e 12. Algumas distinções importantes, né? Como foi dito em sua definição, a onipresença não significa que a pessoa de Deus está espalhada pelo universo todo, como se uma parte dele estivesse aqui, outra ali. Ou seja, todo o seu ser em todas as partes, e a presença do Senhor dentro de cada cristão serve como uma boa ilustração dessa verdade. A onipresença não significa que o imediatismo de sua presença não varia. Isso acontece, ou seja, a presença do Senhor sobre o trono, existe presença do Senhor no templo de Salomão, lá em 2 Crônicas 7:2, ou dentro dos cristãos, conforme Gálatas 2:20, certamente diferem em seu imediatismo, ou seja, no imediatismo de sua presença, por exemplo, no lago que arde com fogo e enxofre de Apocalipse 14:10. Ali no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre, a presença de Deus está
como uma presença condenatória, em juízo, é o que nós compreendemos dentro desse conceito de onipresença. Ou seja, as pessoas que forem lançadas no lago de fogo estarão banidas da face do Senhor, da presença abençoadora do Senhor, conforme 2 Tessalonicenses 1,9. O termo aqui é prosopon, banidos da face do Senhor. Mesmo assim, jamais ficarão separados daquele que é onipresente, porque ali estará a presença de Deus, conforme Apocalipse 14:10, o termo é onopion. Obviamente não existe ali presença nem comunhão abençoadora, obviamente, pois a face de Deus estará voltada para longe dos condenados ao lago de fogo e enxofre, como a existência quando, por exemplo, ele habita nos cristãos. Ali é diferente, é uma presença abençoadora. Os teólogos dizem que existem 3 tipos de presença de Deus. A primeira presença é essa presença abençoadora, que é a glória de Deus, a presença de Deus nos cristãos, quando ele manifesta a sua presença de maneira pujante, poderosa, copiosa sobre determinado local ou grupo de pessoas, é a presença abençoadora. Segundo tipo de presença de Deus que tem é a presença sustentadora, ou seja, a presença de Deus se manifesta sustentando todas as coisas, porque Deus sustenta todas as coisas com a sua força e com o seu poder. Em terceiro lugar, é aquilo que nós falamos do lago de fogo, que é a presença em juízo ou condenatória, onde a presença abençoadora já não está, a face de Deus que abençoa do Senhor já não está, mas sim o juízo de Deus sobre aqueles impenitentes que não se arrependem, que vivem uma vida como se Deus não existisse. Por isso, não brinque com a onipresença de Deus, não brinque com esse Deus poderoso que aplica sim o seu juízo sobre aqueles que não se arrependem. A onipresença também difere do conceito de panteísmo que a nova era pregou, que iguala Deus ao universo, como se o universo fosse Deus e Deus fosse o universo. O termo foi usado, panteísmo, pela primeira vez em 1705, por um deísta inglês chamado John Toland, que nasceu em 1670 e morreu em 1722, quando ele ensinou que Deus é a mente ou Deus é a alma do universo, o que é um equívoco, uma heresia e um erro. Essa heresia não consegue fazer uma distinção entre o Criador e a sua criação. Mas sabemos que essa distinção é ensinada no primeiro versículo da Bíblia. E nós criou Deus os céus e a terra. Ou seja, então nós vemos aqui um Deus criador, um Deus que cria todas as coisas, sendo diferente o Criador da criação. A onipresença também se distingue do panteísmo, que foi defendido, por exemplo, pela teologia do progresso, que sustenta que Deus se espalha por todo o universo sem que este o esgote. A onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares, sem ser consumido, difuso ou transposto pelo universo. Igualmente, Deus não está evoluindo, conforme ensina essa teologia equivocada do processo. Ok? Então, é uma heresia, é um equívoco, essa teologia chamada teologia do processo, que sustenta que Deus se espalha por todo o universo sem que este o esgote. Algumas ramificações com relação a tudo isso que nós estamos falando. Em primeiro lugar, ninguém pode escapar da presença de Deus. E esse é um alerta aos ímpios, aos incrédulos, e um conforto para aqueles que são cristãos. Pelo fato de Deus ser onipresente, podemos experimentar a sua presença em todas as circunstâncias da nossa vida. Não importa se estão boas ou más, difíceis ou fáceis, o Deus onipresente sustenta você, cristão, da fé, aquele que leva Deus a sério, não importa as circunstâncias que você está vivendo. Lembre-se, é um alerta à onipresença de Deus, é um alerta que deve levar os ímpios, os incrédulos a consertar sua vida diante de Deus com arrependimento, confissão e abandono dos seus pecados. Mas a onipresença também é um conforto para nós cristãos, pelo fato do Deus onipresente, e nós podemos, por ele ser onipresente, podemos experimentar essa presença maravilhosa de Deus, gloriosa, não importa as circunstâncias que estejamos enfrentando na nossa vida, na nossa história, ok? Que Deus abençoe você. No vídeo seguinte nós continuaremos a falar sobre os demais atributos ou perfeições de Deus, ok?
Deus abençoe, a graça e a paz de Jesus esteja contigo, com a sua casa, com a sua família. Amém, amém e amém.